Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. É um programa que procura mostrar o Espiritismo na Bíblia, que é um livro repleto de mediunidade, como nós podemos constatar. É só estudarmos a Bíblia com inteligência, com raciocínio, e nós vamos, de fato, ver todos esses fenômenos lá, que São Paulo chama de fenômenos espirituais. Ou melhor, dons espirituais. É a expressão que Paulo usa para denominar os fenômenos mediúnicos na Bíblia, ou que nós podemos chamar também de fenômenos proféticos. Porque o médium, como Kardec nos ensina, é aquele indivíduo que tem aquele dom dos profetas bíblicos. Mas vamos à nossa segunda pergunta de hoje, que vai aparecer aí na telinha. Qual a posição de Allan Kardec sobre o chamado fim dos tempos? Como eu já deixei transparecer parcialmente no primeiro bloco deste programa de hoje, nós não teremos um fim do mundo. Se Deus, Ele administra o mundo através dos seus espíritos, como eu acentuo lá em Hebreus 1,14, Deus tem seus espíritos trabalhando no seu projeto. Esse projeto do planeta Terra, desse nosso mundo aqui, que foi criado para nós habitarmos e para nós evoluirmos, para nós crescermos. Não foi por acaso que nós viemos aqui a esse mundo. E se viemos a primeira vez, como disse Voltaire, é muito mais surpreendente nós termos vindo a primeira vez, porque nós não tínhamos laços nenhum aqui nesse mundo. Então, quando viemos aqui a primeira vez, foi muito mais surpreendente do que vimos a segunda, terceira e quarta vezes. Por quê? Porque nós criamos laços aqui no planeta Terra, nesse mundo. E como diz a sabedoria popular, aqui se faz, aqui se paga. E como diz a Salve Rainha da Igreja Católica, a Terra é um vale de lágrimas. Por que vale de lágrimas? Porque aqui é um mundo de provas e expiações. Mas nós vamos ter uma transformação. É essa transformação para um novo mundo em que jorrarão o mel e o trigo, em que jorrará também o leite, uma figura também de Isaías, em que ele fala que ele quer dizer que a terra será uma terra de fartura, não mais de fome, de miséria. É assim que nós vemos, vamos dizer, a concretização do reino de Deus aqui no planeta Terra. Que quando Jesus veio aqui, ele disse, ainda aqui não é o reino de Deus, ainda não é o meu reino. Por quê? Porque havia muitas injustiças, muitas coisas erradas, muita imaturidade no conhecimento da mensagem que Jesus veio trazer do Pai para nós aqui. Havia muita imaturidade, muito atraso, mas com o decorrer dos séculos está acontecendo a maturidade da evangelização do mundo. E como Kardec nos ensina, não haverá um final do mundo. E como é também essa a interpretação
de muitos grandes teólogos da Igreja Católica e também dos nossos irmãos cristãos, evangélicos e protestantes, que também pensam assim. Não todos, é verdade, mas não será final do mundo, mas final dos tempos, final de um ciclo, de um período em que haverá uma grande transformação, em que o Evangelho, como disse Jesus, será pregado em todo o mundo. E poderemos dizer, em que o mundo passará a entender melhor o Evangelho, a boa nova que Jesus veio trazer do Pai para nós. E com esse conhecimento maior, nós vamos entrar numa fase de, vamos dizer, maturação. Uma fase em que o Evangelho mais conhecido e em que nós mais amadurecidos nesse conhecimento, nós vamos passar a vivenciá-lo mais, a vivenciá-lo de fato. Porque muitos conhecem o Evangelho de uma maneira muito superficial e nós temos que conhecê-lo de fato, dentro daquele espírito de Jesus, que pregava o Evangelho, que pregava a mensagem do Pai e, de fato, a vivenciava. Por isso, Jesus é modelo nosso, de nós espíritas, que somos cristãos não tanto ritualísticos, não tanto dogmáticos. Nós respeitamos os dogmas, sim, mas nós seguimos mais o Evangelho, dentro daquela ideia de que Jesus disse para a samaritana, lá no poço de Jacó, vai chegar o momento, e já chegou, em que todos adorarão a Deus em espírito e verdade, não lá no templo de Samaria, não lá no templo de Jerusalém, não no templo de pedras, de alvenaria, mas no templo que, vamos dizer, está dentro de nós mesmos. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós mesmos. É olhando para o nosso interior é que nós vamos descobrir de fato o reino de Deus, porque nós temos que ficar impregnados do reino de Deus, vivenciá-lo de fato, trazê-lo para dentro de nós realmente, e para que então possamos vivenciá-lo. Então, essa é a visão que nós temos do final dos tempos, em que teremos um mundo de regeneração que Kardec ensina para nós, e não um mundo de sofrimento, um mundo de destruição, um mundo de vingança, como a Igreja Católica também pensou no passado, mas que hoje muitos irmãos nossos ainda pensam, por interpretarem a mensagem de amor evangélica, e que muitos interpretam como mensagem de vingança, infelizmente. Não é nada disso. O retorno de Jesus será de glória. Mas de glória por quê? Porque o reino de Deus vai estar de fato em nós. Nós vamos praticar realmente o Evangelho. Nós vamos ser, de fato, amorosos de nossos irmãos de modo irrestrito. Vamos amar a todos como de fato amamos a nós mesmos.
incondicionalmente. Quer dizer, nós vamos orar para os nossos inimigos, nós vamos perdoar os nossos inimigos, sempre, como disse Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós vamos amar os nossos inimigos, inclusive, e de modo irrestrito, até a eles, nossos inimigos. Há o modo, há a maneira de Deus nos amar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Diz o livro de Atos, diz São Pedro também, Deus ama a todos por igual. Por quê? Todos somos filhos amados de modo infinito por Ele. E o amor infinito, ele não tem restrição. Ele é imensurável. Não importa se o indivíduo seja pecador ou não. Ele é amado de modo infinito por Deus. E é o que nós também temos que fazer, amar dentro do nosso limite humano todos os nossos irmãos, de modo sem acepção, sem distinção, todos por igual, de modo irrestrito. Mas vamos ficando por aqui. Na telinha aí você pode ler o nosso e-mail para contato conosco, para apresentar as suas colocações, as suas perguntas, as suas críticas, e nós vamos, com muito prazer, dar resposta a você. Até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Muita paz para todos nós.